Olá, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Hoje o tema é produção de conteúdo, de um outro olhar, dessa vez, não do meu olhar e o da Ari. A Esté estará aqui e ela particularmente é um conteúdo assim que me conquistou aos poucos e me fidelizou de uma forma assim completamente única. Então, eu achei maravilhoso ela aceitar o convite para que vocês possam olhar de outra perspectiva toda essa questão de produção de conteúdo que a Esté faz com tanta naturalidade. Essa é a palavra da Esté que define ela, naturalidade. Lembrando que todas as nossas lives ficarão no nosso canal do YouTube e aqui no nosso perfil durante 24 horas. Tá bom? Vamos aguardar ela entrar. Olá, Esté. Tudo bem? Você consegue me ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Ai, gente, tava mudo então, gente. Esté, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer em meu nome, no nome da Ari, por você ter topado dedicar um tempinho do teu dia para compartilhar um pouco da produção de conteúdo conosco, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Pode se apresentar, eu vou te dar um tempinho para se apresentar e depois a gente começa com as perguntas. Sim, vamos lá. Bom, se vocês não me conhecem ainda, eu sou Stephanie. Eu trabalho com produção de conteúdo para a internet, mais, né, no ramo digital. Então, Instagram, Facebook e blogs é o que eu mais trabalho. Hoje eu tenho alguns clientes, em maioria empreendedores criativos, então eu me especializei basicamente nessa área, porque é uma coisa que eu acredito. Então, são negócios de pequenos a médios que eu atendo com a produção de conteúdo hoje. E produção de conteúdo autêntico, que aproxima, que gera relacionamento, conexões. E é isso que eu trabalho. E é um assunto que tem muita gente tem dúvida, né? Principalmente quem está começando seu negócio agora ou está se estabelecendo na internet agora. E o meu papel é ajudar essas pessoas nesse processo. Então, eu trabalho tanto com consultorias, ajudando as pessoas a produzirem seus próprios conteúdos, quanto também com gerenciamento de mídias sociais. E aí é isso que eu faço da forma mais autoral possível. E coloca o autoral nisso, hein? É muito gostoso acompanhar o teu feed, acompanhar a sua vida, porque eu acho muito evasivo, mas assim, acompanhar o dia a dia mesmo, participar da sua vida, a gente realmente sente isso e sem aquela obrigação de nós produzir um conteúdo, que foi até uma das perguntas que nós tivemos aqui. Então, eu não vou revelar os nomes, até para deixar anônimo, mas foi Sim. uma pergunta que nós tivemos aqui. É necessário produzir conteúdo diariamente, mesmo que talvez o conteúdo que eu tenha para postar não seja relevante? É importante? Bom, isso é uma pergunta muito frequente, né? Qual a frequência que eu tenho que postar, que eu tenho que alimentar minhas redes sociais? E eu não gosto de criar essa coisa de, eu tenho que postar todos os dias, ou eu postar 2 vezes por semana não vai ser suficiente para alimentar o meu público. Mas eu gosto de manter uma rotina. Então, o que que eu aconselho? Se você não tem condições hoje de alimentar suas redes sociais, produzir conteúdo com uma frequência que você considera grande, né, para ter muita variedade, atender todos os públicos, pelo menos estabeleça uma rotina. Então, eu vou postar na segunda e na quinta. Mesmo que seja 2 dias, esse é o seu compromisso. Então, estabeleça um compromisso de acordo com o que você consegue atender. Então, se você não tem essa autonomia para produzir conteúdo todos os dias, tudo bem, não tem problema. Mas se você produzir um conteúdo autêntico, independente da frequência, desde que você tenha essa rotina, tanto o algoritmo vai te ajudar, quanto o seu público vai se acostumar com aquilo e vai ser também uma estratégia que você vai levantar. Olha, a gente vê até muita gente que é relevante, youtubers que fazem isso. Eu posto na segunda, tem vídeo novo na segunda e na quinta, tem vídeo novo no domingo e na terça. E as pessoas se acostumam. Então, não é
maior frequência, o volume de conteúdo que define a qualidade, né? E sim o compromisso que você estabelece com o seu público e com você mesmo, com a sua própria marca, com a sua própria empresa, de ter o compromisso de produzir conteúdo. Ó, eu tenho que fazer isso, então eu me comprometo. Então, eu acho que não tem uma frequência mínima, nem uma frequência, né, de ser todos os dias, mas ter essa rotina é muito importante. E, Esté, você acha que postar nos stories como que eu vou falar? A audiência é completamente diferente, as mensagens é completamente diferente do que no feed, porque vamos supor, olha, menina, meu tempo é muito escasso. Então eu invisto meu tempo postando no feed ou postando nos stories. O que você acha que dá mais retorno? Depende muito do público. Tudo em falando de redes sociais depende muito do público, né? Mas se você sabe direcionar bem o seu tráfego, tudo pode funcionar. Então, se eu faço um post no feed uma vez por semana, mas nesse post no feed eu faço questão de lembrar que eu tô todos os dias nos stories, eu vou conseguir direcionar o meu público, né? Então, eu vou direcionar esse tráfego para o lugar certo, que é onde está tendo mais rotatividade de conteúdo. Então, eu acho que você pode estabelecer IGTV, Stories, Feed. Você pode definir um foco, mas desde que você saiba direcionar as pessoas para aquele lugar e que o seu conteúdo faça sentido com essa plataforma. Então, se você quer um conteúdo mais bem produzido, você quer um conteúdo mais bem pensado, design e tudo mais, o feed é um lugar que tem mais visibilidade. Se você precisa de engajamento, você precisa conversar com o seu público diretamente, os stories funcionam muito bem. Se o seu conteúdo é longo, extenso, é mais, né, pesado para o público, o IGTV faz mais sentido. Então, acho que essa é a importância de definir qual vai ser a mídia que vai fazer mais sentido para você. Uhum. E falando em feed, veio Sim. através do nosso Instagram essa questão mesmo que o pessoal fala que nós nos preocupamos muito com o feed. Realmente nós nos preocupamos. Nós trabalhamos com isso, né? Mas se você pudesse você enumerar algumas dicas para que o pessoal cuide do feed, o que você aconselharia? Você já tem uma programação, assim, postar ou não? É conforme for acontecendo a questão da naturalidade, que eu estava falando no começo da live, que para você gente que é tão de conteúdo, e você tem um planejamento que faz tudo isso, fotos no feed, paleta de cores, os efeitos. Eu já percebi que você vai migrando aos poucos, você está em um efeito, mas você não migra do verde para o vermelho de uma vez só, né? Você vai Sim. aos poucos. Então, o que você aconselharia pessoal aí nesse ponto de feed? Bom, feed é um assunto sempre muito polêmico, né? Eu não tô nem no extremo nem no outro. Eu não acho que o feed tenha que ser perfeito a ponto de te engessar, né? De definir muito sobre o seu conteúdo, porque também o Instagram, principalmente, ele é feito de conteúdo instantâneo. Então, você tem que estar aberto a ter uma lacuna ali no seu feed, caso aconteça uma coisa muito legal que você precise comunicar, mas que também tudo tem que fazer sentido. Então, o feed, como a sua vitrine, tem que ser uma coisa pensada, é claro. Hoje eu trabalho com planejamento, mais com planejamento semanal, mas alguns clientes também eu tenho o costume de estabelecer grids, né? Que são, os grids são, por exemplo, eu defino 9 posts, e aí fica de 3 em 3, assim. E eu defino, ó, esse vai ser um lettering, e o outro vai ser uma foto com mais informação complexa, então uma foto com, às vezes com várias cores. Aí o outro é uma foto de respiro, né, que as pessoas falam que tem um conteúdo mais limpo, para que não polua muito, como a gente fala o feed. Mas eu deixo muito aberto, sabe? Eu procuro, principalmente quem cuida do seu próprio feed, a minha dica principal é: crie conteúdo que tenha harmonia. Então, se você tem as cores da sua empresa já, tá. Eu preciso sempre postar fotos que tenham as mesmas cores? Não, você não precisa, mas você precisa prestar atenção se aquilo harmoniza com as cores da sua empresa, né? E sempre, porque o feed comunica com o seu público, é a primeira vitrine, é o que a pessoa vê primeiro quando ela entra no seu perfil. Então, é necessário que crie um impacto.
antes de qualquer coisa. Mas um planejamento muito fechado, eu acho que perde a questão da naturalidade, né? Que eu acredito tanto. Então, eu acredito mais na naturalidade do que no padrão ali da coisa fechada mesmo. Então você não faz um conteúdo. Eu tenho uma base de planejamento. Eu tenho uma base, mas esse planejamento sempre está em aberto. Porque sempre surgem assuntos novos, assuntos do momento, que às vezes a gente precisa tratar. Então, eu não me preocupo em estar sempre fechada nesse planejamento. Isso é uma referência para mim e para os meus clientes, entendeu? Uhum, porque, claro, quando você faz blogs e produz conteúdo bem bacana em relação aos lugares que você vai. Então, você programa assim, o ápice do planejamento no teu negócio é quando você vai viajar, que realmente tem um planejamento ali mais pré-estabelecido. No mais, no cotidiano, realmente, e igual você falou, e ficar atenta, né, a tudo que acontece no seu dia para ver e aproveitar a oportunidade de tirar conteúdos. Sim, eu acredito muito nas oportunidades, porque isso de ser um conteúdo mais intuitivo, né, mais próximo, que gera conexão, tem muito a ver com o contexto do momento. Então, se eu me fecho e falo, hoje eu vou postar, daqui 15 dias eu vou postar isso, sabe? Tanta coisa muda em 15 dias que possa não fazer sentido mais para minha marca, para minha empresa, para o meu perfil. Então, eu prefiro ir por esse lado mais intuitivo, mas, claro, com base no planejamento, porque senão a gente se perde. Mas é isso que eu acredito. Por exemplo, no perfil Seja Imensa, que é o meu perfil de inspiração, né, que é um perfil próprio que eu cuido, ele é totalmente intuitivo. Então, eu sei uma frequência, por exemplo, que eu faço posts de frases inspiracionais, eu tenho essa frequência, você pode ver no meu feed, que eles ficam sempre alinhadinhos, mas eu não me prendo a eles. Então, eu deixo acontecer, eu não sei quando que eu vou postar o próximo lettering, mas eu sei que ele vai ter, essa é a frequência que ele vai ter que funcionar. Entendi. É porque senão realmente tá, eu acho que é até uma visão saudável da produção de conteúdo, porque todo mundo tem aquela coisa na cabeça de eu preciso postar, hoje eu não sei, eu vou arrumar alguma coisa aqui agora para postar. E não é bem assim, né? Tudo pode ser Não, eu não acredito aquela nisso. questão de montar um personagem e ser realmente quem você é, né? Que eu sinto muito e eu conheci isso através de você, do teu conteúdo. Tipo assim, sou essa pessoa, essa, eu me visto desse jeito, o meu namorado mora à distância, em BH, eu moro em Varginha, eu trabalho na MAN, então, assim, é tudo muito natural, você não monta todo uma parafernália para falar, Sim, olha, esse é... sim, mas eu comecei desse jeito, sabia? Eu tive muita dificuldade quando eu quis começar a trabalhar nessa área, porque eu ficava realmente, tudo que eu estava fazendo, eu estava procurando um conteúdo. Só que muitas vezes, por exemplo, eu estava na academia e eu achava que da academia tinha que surgir um conteúdo. Mas a academia não é um assunto relevante nem para mim, nem para o meu público. Então, por que eu tenho que postar sobre aquilo? Só porque eu tenho que postar hoje? Não faz sentido, sabe? A minha história, o que eu quero contar da minha história é o que eu escolho, né? Eu não posso contar uma história inteira com todos os detalhes, porque a vida de cada um é muito única. E o que eu quero transmitir tem que ter uma essência. Qual que é a minha essência? O que faz sentido para mim transmitir pro outro? Não só como pessoa também, se encaixa para as marcas, né? O dia a dia de uma marca tem várias coisas que acontecem, tem problemas, tem tanta coisa que acontece, mas eu escolho o que transmitir para outra pessoa através das redes sociais. E é até bacana você falar isso, Esther, porque eu creio que tem muita gente que pensa em começar como influenciador, algo do tipo, penso que foi o que aconteceu com você, e depois sim profissionalizar, falar assim, olha, o meu conteúdo é bacana, eu recebo um feedback muito sincero e legal de todos que me eu vou passar a trabalhar com agora eu vou ensinar a comunicação que eu acredito para outra Sim. pessoa, né? Quando você sentiu que era um momento de tipo, não, olha, eu estou tendo um retorno bacana do que eu produzo. Agora eu vou passar a ensinar para outras pessoas, para novas parcerias, vou até Curitiba, fazer, enfim,
tornar afiliada do Efeito Orna, enfim, quando que você sentiu que era esse passo que você tinha que dar? De influenciadora, entre aspas, para o produto de conteúdo como negócio. Sim, olha, foi muito, muito natural, mais uma vez. Eu já sabia, era o que eu gostava de fazer, trabalhar com internet, mesmo sem antes ainda trabalhar, né, em si. Mas aí eu comecei a fazer o curso, né, de posicionamento digital e branding do Efeito Orna, e aquilo mudou uma chavinha na minha cabeça. Só que para você trabalhar, criar formas de monetizar isso como influenciadora, depende muito de questão de público, de alcance. E eu senti essa dificuldade, sabe, de criar uma conexão com o meu público. E aí que eu comecei a investir mais na minha essência mesmo, que é a escrita. E aí eu parti para o Seja Imensa, que é o meu projeto autoral, com base na escrita. E eu investi naquilo, eu foquei naquilo e falei, vamos ver o que vai dar. E não foi, não partiu de mim isso de produzir conteúdo para outras empresas. Foi a Amanda quem me procurou, porque ela acreditava no meu conteúdo, a Amanda Moll. Ela acompanhava o que eu fazia com o Seja Imensa, então simplesmente aconteceu. Ela me procurou e falou: eu gostaria que você fizesse exatamente o que você faz com o seu trabalho para minha loja. Porque é nisso que eu acredito, né? A questão da intuição, da naturalidade, do conteúdo que encanta. E, sim, e foi ela que me procurou, e aí, a partir daí que eu realmente percebi essa oportunidade, essa necessidade do mercado, né? Dessa coisa mais intuitiva. E comecei a investir. Então, eu comecei a trabalhar com ela e comecei a estudar mais, me aprofundar especificamente nesse assunto, né? De conteúdo mais espontâneo, autoral e que faça sentido, gere conexões. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu conheci outras marcas, conheci outras pessoas e a gente começou a trabalhar junto. E Esté, eu acho que o seu papel ele é muito mais importante do que nós imaginamos, sabe? Porque em uma produção de conteúdo tão pesada, tão massiva, tão copiada, quando a gente esbarra com uma coisa que é totalmente diferente, que é totalmente natural, que é totalmente autêntica, é aquela coisa, né? O pessoal pensando aí por aqui, mas por que não ir por aqui, né? Então, assim, eu acho que o propósito vai muito além disso tudo, é realmente ter uma pontinha de esperança ali, dar uma pontinha de esperança para o mercado de que sim, a gente pode ter um conteúdo natural e saudável. Eu posso falar que é saudável porque tendo oferta, né? E eu acho que até para tirar um pouco desse imaginário que o conteúdo autêntico, conteúdo autoral, conteúdo para conexão, ele não vende, né? Porque pelo contrário, esse conteúdo, quando a gente fala para marcas, são as conexões que vendem, são as conexões que, né, que terminam no comercial. Então a gente faz esse caminho contrário, que faz muito mais sentido e gera, sabe, uma conexão com as pessoas que é a realidade que não é o que não tem preço. É o que faz uma marca virar. É verdade. Eu sou super. Nós vamos ter só mais 10 minutinhos, muita coisa para falar, mas enfim. Vamos continuar com as perguntas que recebemos. Bom, Sim. próxima. Como ter produtividade com tantos perfis para cuidar? Muito planejamento, muita organização. Como eu gosto desse planejamento mais intuitivo, mais fluido, eu também eu sou no meio do caminho entre o planejamento e a intuição. Então, se eu tenho uma ideia naquele momento, eu paro tudo que eu estou fazendo e eu invisto naquela ideia. Mas eu também tenho os horários específicos para cuidar de cada perfil. Então, para fazer interação em um perfil, eu tenho um horário. Para fazer interação em outro, eu também defino um horário. Mas eu procuro deixar isso bem aberto para que as ideias também não escapem, porque as ideias são o que alimentam todos os projetos. Então, eu tenho um dia também da semana que eu invisto para inspirar e para estudar um pouquinho sobre cada contexto de cada perfil. E eu acredito que é isso que me faz alimentar com naturalidade cada um, sabe? Cada assunto gera uma conversa, e é a partir das conversas que eu capto os conteúdos.
Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma interação ali no perfil, eu já estou escrevendo uma pauta para um post que surgiu de uma conversa com um cliente, por exemplo. Então, isso é tudo muito fluido, sabe? Mas eu acredito muito no planejamento, de você estabelecer datas, prazos e também não só produzir o conteúdo, como acompanhar, né? O engajamento que ele está dando, qual que é o retorno e para gerar um relatório também que te faça estabelecer uma base sólida para o que você está produzindo. Então, eu Uhum. acho que ter esse planejamento, mas também ter uma mente fresca sempre, não entrar na neura, porque tem que ser fluido e sua mente tem que estar o tempo todo ligada para as oportunidades também. E aí você acaba indo um pouco assim, ao contrário do que a gente tanto ouve por aí. A gente deve ter um planejamento, nós devemos ter um horário para tudo isso, aquela coisa macia. E não, deixa fluir, o que vier vai vir no momento certo. E você sempre ali tendo um banco, né, de, de um banco de, como que fala, de De postagens, pauta, de conteúdos, né? É isso que sim. eu faço. Eu sempre ando com um caderninho na minha bolsa, que eu até esqueci o nome dele, Uhum. boletim. E aí eu vou anotando as palavras-chave e depois eu chego em casa e tiro ali do papel, porque senão fica muito limitada, né? Tipo assim, quarta-feira eu vou produzir conteúdo para o feed de investimentos. Aí tá, aí eu sento na cadeira, não vem Da nada. onde vem, né? Exatamente. Nada. Aí fica assim, meu Deus, hoje é meu dia de produzir conteúdo, cadê o conteúdo, gente? Né? O conteúdo tá muito mais na conversa do que você sentar para produzir o conteúdo, né? Sim, sim, eu sinto muito isso. Enfim, vamos lá, vamos caminhando que eu falo mais. Vamos lá, vamos caminhando para as perguntas. Qual o seu Vamos. processo criativo? Eu acho que você já respondeu um pouquinho, né? Sim, já respondi, né? Do processo criativo, do planejamento, das conversas e tudo mais. É bem Vamos lá. isso. Como você consegue tanta inspiração? Eu acho que falar sou eu. Eu acho que você é a inspiração. Não tem nada assim que, nossa, isso me inspira. Não sei, mas você pode falar de referências também, talvez, nesse caso, né? Mas eu sinto que a principal inspiração é você, a sua estilo de vida, é ser quem você é. Pelo menos isso que eu sinto, né? Sim. Bom, me inspirar, assim, de referências, eu tenho algumas pessoas que eu sigo, mas eu procuro sempre estar mesclando e reciclando essas pessoas, porque eu tenho muito medo, sabe, de tender muito para um lado, ou de ficar muito presa numa tendência. Então, o que eu gosto de fazer é estar sempre, como falar, trabalhar com rotatividade, sabe, de referências. Mas eu tento ser o mais intuitiva possível. Então, realmente, eu tento postar tudo que vem de dentro. É tudo que tá no meu momento, do meu estilo de vida. Eu tento adequar para os meus clientes. E também, eu sempre estou conversando muito com os meus clientes para entender qual que é a necessidade da empresa deles, mas também qual que é o momento da marca de cada um deles. Então, por exemplo, se o momento da marca é investir em algum serviço específico e o público está respondendo de tal forma, qual é a conversa que eu consigo tirar dali? Então, detectar esses assuntos, né, na conversa de público e também com os próprios clientes, ter um relacionamento mais estreito mesmo. Todos os meus clientes são meus amigos hoje. Então, eu acho que isso facilita bastante, né, na criatividade e no processo de inspiração, porque surge realmente de dentro, sabe? Não é uma relação seca de, nossa, ele é meu É, cliente. Não, as é, pessoas é. fazem parte do meu círculo social também. Então, eu tenho essa premissa. E Esté, outra pergunta aqui que nós tivemos é a respeito do assunto. Eu posso falar sobre gastronomia, assim como eu posso falar de estilo, assim como eu posso falar de meditação, ou não? É ideal que nós estejamos posicionados na mente da nossa audiência como um assunto apenas. O que você acha Eu disso? acho, sim, sobre pautas de assuntos, eu acho que antes de qualquer coisa você tem que definir o seu posicionamento. O meu posicionamento vai ser de uma influenciadora, o meu posicionamento é de uma agência que quer produzir conteúdo para outras pessoas,
O meu posicionamento é de uma pessoa que quer criar uma voz de autoridade em algum assunto. Eu quero ter uma voz de autoridade em gastronomia. Então, o meu foco, consequentemente, vai ter que ser gastronomia. Eu não posso postar sobre outras coisas? Depende do seu posicionamento. Você vai estar disposto a também criar voz de relevância em todos os conteúdos que você publicar? Eu gosto de falar que é uma frase muito minha, que a presença digital que você estabelece, ela pressupõe inovação. Então, todo assunto que você joga para as redes sociais, você tem que estar disposto a assumir aquele assunto como uma coisa sólida. Então, não é, eu postei sobre isso hoje, mas esqueci esse assunto, agora vamos para outro. Sabe? Criar uma voz sólida, uma voz de autoridade no que você se propõe. Então, se você tem o propósito, o posicionamento de ter voz de autoridade em um assunto só, então esse é o seu nicho. Foque nele. Mas se você quer ser um influenciador de estilo de vida, de uma coisa mais ampla, aí você tem que estudar também para não se tornar um conteúdo vazio, né? Aquela coisa rasa que você só passa por cima ali para, ó, postei sobre isso, eu tô aqui, mas que não faça sentido. Eu acredito muito no que faz sentido e no posicionamento mesmo. Então, defina primeiro quem eu quero ser, quem eu quero transmitir para o meu público, para depois você definir esses assuntos e principalmente as palavras-chave, né, que você quer tratar. Porque a gente consegue tratar uma pauta sobre diversos olhares. Então, se eu vou tratar de uma pauta que às vezes não tem muito a ver, como eu posso conectar isso ao meu assunto principal? E estabelecer essas conexões para gerar o equilíbrio também. E eu creio que um dos grandes segredos em relação a tudo isso é, desde o começo, produzir um conteúdo que você gostaria de ler, né? Sim. Você gostaria de estar na sua audiência e tudo bem, se você tem 10 seguidores, comece já postando conteúdos de valor, porque eu vejo que o pessoal não tem paciência. Eu Não. creio que a palavra que está aliada, duas palavras que estão aliadas com a produção de conteúdo é a persistência e a consistência. Ali, acreditando, com paciência, produzindo conteúdo cada vez melhor, tende a desanimar. Ah, a foto tem uma curtida, tem duas curtidas, mas Travou um pouco. alguém me ligou Voltou. aqui. Ah, tá. Então, a consistência e persistência porque já vai dar meia hora, né? Você os 30 minutinhos. Mas assim, eu creio que já foi muito esclarecedor. E eu gostaria que você finalizasse com um recado para todo mundo que gosta de produzir conteúdo, mas de vez em quando procrastina, de vez em quando não acredita, né? Gostaria que você deixasse um recado sobre o quanto foi importante para você persistir e acreditar na produção de conteúdo. Para quem quer produzir conteúdo, seja trabalhando com isso para outras marcas ou para o seu próprio negócio, como influenciadora, enfim, acredite no que você tem agora, sabe? Aposte todas as suas fichas no que você tem agora. Vou aproveitar o gancho que você puxou. No começo, eu tinha um caderninho de pauta e eu tinha as coisas mais relevantes e mais legais, as ideias mais inovadoras que eu tinha. E eu ia procrastinando aquilo. Eu falava, não, esse conteúdo é muito bom, eu vou esperar ter mais seguidores para eu postar isso. Só que isso não faz sentido, porque o que vai chamar a atenção, né, e o que vai trazer novas pessoas e gerar as conexões que eu preciso é realmente o quão sólido é o meu conteúdo e o quão inovador isso é, independente do ponto de vista. Então, se você tem uma ideia linda, maravilhosa, inovadora e que faz muito sentido, ninguém está fazendo ainda, sabe? A cada momento, a cada minuto que você está atrasando de levar isso para o mundo, tem outras pessoas pensando, tem outras pessoas correndo atrás. Então, comece com o que você tem agora. Se o seu projeto exige um dinheiro que você não tem, sabe? Dá um jeito, procura outras pessoas para fazer parceria com você, apresente para as pessoas e não perca a oportunidade de criar vínculos com pessoas. Eu conheci a Condimentos, acho que foi no Decola, não foi? Foi. Foi durante o Decola Lab, que foi um curso que eu fiz para também me ajudar nesse processo de empreendedorismo criativo. E eu acho que gerar conexões com o mundo
com o mundo físico mesmo. Nem sempre com o físico, mas fora do contexto dessa parceria do online, pode te ajudar muito. Então, veja todas as pessoas que passam pelo seu dia como oportunidades de você crescer. Então, por mais que a pessoa não possa te ajudar no seu negócio, procura o que ela tem para ouvir como um consumidor, procura ver as necessidades dela, porque um dia isso vai trazer valor para você. De qualquer forma, todas as pessoas que passam pela gente têm alguma coisa para trocar. Então, eu acho que tá atento, sabe, ao que o mundo está falando e também ao mesmo tempo que cada indivíduo tem para trocar com você e contribuir, é muito rico. Então, comece de onde você está, produza conteúdo com a vida que você tem, não espere uma vida de alto nível para você começar a produzir conteúdo e falar sobre o seu estilo de vida. Tudo que você tem é muito único, tudo que a sua marca tem, por menor que ela seja, é única e tem muita gente procurando por você e você precisa colocar o seu rosto na internet, que é um lugar maravilhoso para fazer isso, para que essas pessoas possam ter um encontro com essa marca, um encontro com você da forma mais próxima, da forma mais intuitiva e que você consiga trocar experiências com as outras pessoas, porque é isso que a gente tem mais de valioso na internet, né? Trocar experiência, conhecer gente nova, para que a gente possa crescer junto. E é isso que eu acredito, é por isso que eu quis tanto contribuir com esse papo das 30 lives da Condimentos, porque trocar experiência, trocar ideia é muito enriquecedor e ainda mais potencializado desse jeito que está aqui. Então, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu tenho certeza que foi um projeto que exigiu muito de vocês, envolvendo tanta gente em tão pouco tempo, né? Corre daqui, estabelece isso daqui, o horário e tudo mais. Então, acho que vocês também têm uma autoridade muito grande na produção de conteúdo, porque é isso que vocês fazem também como uma agência. E é isso, estamos juntas. O que precisarem, quem passou pela live, eu não consegui ver ninguém, que eu tô aqui falando igual uma doida, mas no que precisarem, podem contar comigo. Eu trabalho com isso, mas eu também adoro ajudar vocês. Então, se vocês estão começando um negócio, quer começar a ser influenciador, vamos conversar, vamos trocar ideia, é só me chamar aqui no meu Instagram. Eu tô pronta e disposta para ajudar vocês no que precisarem. E é isso, estamos juntas. Ah, com toda certeza, Teca. Que encerramento inspirador, de verdade. Sincero também, né? Não é autêntico, é do coração mesmo que você fala. E nós agradecemos, eu agradeço em nome da área também, mais uma vez, por você estar aqui, por você colaborar com a nossa audiência, com a sua audiência também, em relação a tema de produção de conteúdo. E eu acredito muito na colaboração. Tanto Sim, que foi por isso que eu te chamei para abordar a produção de conteúdo por outro ângulo, o que é muito importante, né? E eu parei de acompanhar sempre, eu desejo o seu sucesso sempre, eu sei que você vai chegar muito longe onde você está agora. E obrigada. eu acho que como todos que estão aqui, acompanhará o seu sucesso também, tá bom? O nosso, estamos juntas e vamos muito longe ainda. É Ai, só o começo, imagina. Só o começo, tá bom? Beijo, obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Um beijo, até mais. Nos vemos por aí nesse mundo. Tchau, tchau. Tchauzinho.